Vamos lá, pessoal. Vamos aí à última palestra, antes da apresentação dos resumos. Agradecer muito ao professor Flávio Castro por ter conseguido estar com a gente esse ano. Ano passado a gente convidou o Flávio, mas acabou que ele não pôde participar. Muitas coisas, eu sei, Flávio. Tá tranquilo, tá tranquilo. E o professor Flávio vai falar sobre eficiência propulsiva e custo energético em natação, que é um tema aí bem caro para o pessoal da natação. Então agradeço pela proposição do tema, Flávio. Fica à vontade aí. Só queria fazer uma lembrança, pessoal. Os professores que vão apresentar os resumos daqui a pouco, como são apresentações de 10 minutos, elas são mais rápidas. Pedir que vocês sempre entrem um pouquinho antes na sala para que a gente possa não atrasar, tá certo? Vou ver tua mensagem, Flávio. Tá, Qualquer posso coisa eu volto. começar, tu acha? Pode. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui. Há bastante tempo a gente tem conversado sobre possibilidade de participar e não tem fechado data, né? Mas eu fico muito feliz que esse ano deu certo. Se eu não me engano, no outro ano eu tinha ido para um evento fora e foi exatamente na mesma data, né? Bom, então eu vou compartilhar. Opa. Eu só peço a informação se já estou compartilhando. Já tá sim, Flávio. Tá em Bom, tela cheia, tá tranquilo. Qualquer coisa eu volto. então tá. Então eu sou Flávio de Souza Castro, eu sou professor da Escola de Educação Física e Dança da URGS, em Porto Alegre, e lidero o grupo de pesquisa em esportes aquáticos. Agradeço imensamente o convite para participar do 5º Seminário de Ciência dos Esportes Aquáticos. Bom, é importante a gente, ao entrar nesses dois temas, lembrar onde a gente se situa, né? Onde é que a gente está. Que a gente vai usar conceitos tanto da biomecânica quanto da fisiologia. O que nos interessa nessa apresentação é o seguinte: ao passo que a biomecânica utiliza conceitos da mecânica sobre a biologia, a gente vai ter a análise do movimento por posição, tempo e suas derivadas, que é velocidade e aceleração, pela análise cinemática, e aqui a gente vai medir basicamente velocidade e aceleração linear e angular com métodos de cinemetria. Já quando a gente tem análise do movimento pela força, a gente tem cinética, e a gente vai ter força como linear e torque como angular, com métodos de dinamometria. Quando a gente vai para a fisiologia, o que vai nos interessar basicamente é a energética. E a energética da natação vai vir a partir de contribuições aeróbias, pelo consumo de oxigênio, e contribuições anaeróbias, pela concentração de lactato e pelas respostas de creatina fosfato. Consumo de oxigênio, a gente pode ter tanto métodos direto quanto métodos por retroextrapolação. E as contribuições anaeróbias, a gente vai ter uma facilidade maior a partir das concentrações de lactato para medir as contribuições anaeróbias láticas, mas para o anaeróbio alático, pela creatina fosfato, apenas equações de estimativa. Bom, de qualquer maneira, antes de começar, seria importante a gente parar um pouquinho e pensar um pouco no que a gente está acostumado a observar, né? E normalmente a gente tem um filtro que é todas as nossas experiências e todo o nosso conhecimento condicionam o que a gente está observando. E é difícil sair da nossa experiência prévia para fazer uma análise um pouco mais crítica do que está sendo observado. E essa foto aqui, para mim, é fundamental em relação a isso. Eu uso isso, quem já viu alguma palestra minha já deve ter visto, né? As pessoas olham isso e a primeira resposta que dão é o seguinte: é uma pedra voando. Só que porque o nosso sentido da visão nos diz que isso é uma pedra voando. Mas, na verdade, é uma pedra num lago e ela estava de cabeça para baixo. Ou seja, a gente tem que começar a se questionar se podemos confiar nos nossos sentidos e podemos buscar o conhecimento apenas na experiência prática. Normalmente não. Se a gente fica limitado à experiência prática, a gente vai ser traído pelo sentido, porque a gente só vai conseguir observar de uma maneira, aquela maneira que a gente aprendeu, e não vai além disso. Então, o conhecimento teórico anterior nos permite observar
o fenômeno de diferentes maneiras e com outras possibilidades de análise, ok? Bom, quando a gente fala em desempenho em natação, 4 conceitos são fundamentais. A velocidade de nado, que é o produto entre a distância de ciclo e a frequência de ciclo. O custo energético, que é a energia total dividida pela velocidade de nado. A propulsão final, que é a força propulsiva aplicada pelo corpo na água, menos o arrasto gerado por esse corpo. E a eficiência propulsiva, que é o percentual da força aplicada pelo corpo na água, que realmente leva esse corpo à frente. Bom, o desempenho de natação é multidimensional. A gente não pode dizer que ele vai depender de uma ou outra variável. Além de depender de inúmeras variáveis, outras que não estão aqui nesse slide, e de algo que é diferente, que não é uma ou outra variável, mas é a interação entre essas variáveis, a gente vai dizer que o desempenho em natação, embora eu possa medir pelo tempo para percorrer determinada distância na regra estabelecida, é multidimensional. Ou seja, a gente não pode ter análises simplificadas, lineares, apenas de causa e efeito em natação. É bem mais complexo. E é bem mais complexo devido ao meio, que não vai responder de maneira linear, como a gente está acostumado com o meio terrestre. De qualquer maneira, a gente tem que entender quais são esses parâmetros que são fundamentais no desempenho em natação e como eles acabam interagindo. A partir disso, então, eu vou ficar com 2 conceitos. O do custo energético, que é a energia total para percorrer determinada distância sob determinada velocidade, e a eficiência propulsiva, que é o percentual da força aplicada pelo nadador na água que realmente o leva à frente. Bom, vamos começar pela eficiência propulsiva. A gente pode pensar de maneira mais conceitual, que é a fração do trabalho mecânico externo, que é convertida em potência propulsiva útil, ou eficiência de Freud. A gente tem basicamente trabalho mecânico externo, que está relacionado ao movimento dos nossos segmentos para deslocar o nosso centro de gravidade, e o trabalho mecânico interno, que é a relação entre os segmentos e o centro de massa. Mas a gente pode pensar de uma maneira mais simplificada, que é o seguinte: a força aplicada na água acelera massas de água, tanto em direções propulsivas quanto em direções não propulsivas. Ao passo que a água é um fluido, a água vai se deformar a cada aplicação de força. E nessa deformação, a gente vai acabar acelerando massas de água. Quando a gente acelera a massa de água numa direção que a gente quer, ou seja, para frente, a gente vai ter uma eficiência na aplicação dessa força. Mas a gente vai ter muita massa de água acelerada em direções que não são propulsivas. Então, o que a gente vai medir com a eficiência propulsiva é o quanto da força aplicada por um nadador na água realmente o leva à frente. Historicamente, a gente tem um dos primeiros estudos com o MED System, né, com o sistema de mensuração de arrasto ativo, né, lá do grupo holandês, do Huub Toussaint, isso ainda anos 80 e 90, e esse sistema partia do seguinte princípio: quando a gente aplica força na água, a gente acelera essas massas de água em direções não propulsivas. Então, o que foi criado? Um sistema, né, com plataformas rígidas e fixas, que está ligado por cabos elétricos a uma cela de carga aqui na base. Quando o nadador aplica força nessa plataforma de força, em vez de deformar a água, ele deforma a plataforma de força e registra a força produzida. Nesse caso, assume-se que em velocidade constante, a propulsão é igual ao arrasto, conceito básico lá da cinemática. Um corpo não sofre aceleração, né, quando a força propulsiva for igual ao atrito ou ao arrasto quando for dentro d'água. Então, esse sistema permitiu entender uma série de questões, mas tem uma grande limitação, que é a força sendo aplicada não na água, né? Embora assim seja um padrão ouro
ainda, devido às nossas deficiências tecnológicas, tem esse grande problema. Tem um outro problema também, o nadador sendo avaliado aqui não é dos melhores, mas pelo menos possibilitou esse vídeo. Bom, então assim, a partir disso, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é possível mensurar a eficiência propulsiva? E a resposta para nós é um pouco triste. É possível apenas estimar a eficiência propulsiva. Nós não temos condições tecnológicas ainda de realmente medir o quanto da força o nadador está aplicando na água e, mais ainda, o quanto da força que o nadador aplica na água realmente é eficiente. Então, o que a gente tem para estimar essa variável são métodos cinemáticos. Ou seja, a variável eficiência propulsiva é uma variável cinética, depende da força. Mas a gente vai usar metodologia cinemática a partir de posição, tempo e velocidade para estimar essa eficiência propulsiva. Tem mais de 2 métodos, eu vou falar de 2 que são mais comuns, mas não mais simples. O método tridimensional, a partir de estudos de Alexander e colaboradores da década de 70, que estudou basicamente a locomoção de animais aquáticos, patos, peixes e coisas assim, que traz o seguinte: a eficiência propulsiva do ponto de vista tridimensional seria o quociente entre a velocidade tridimensional do centro de massa do corpo dividido pela velocidade tridimensional das mãos quando estão na fase de propulsão. Aqui a gente vai ter uma grande dificuldade que eu vou explicar daqui a pouco. Vezes 100 para ter em percentual. E a gente tem um método simplificado, proposto por Paulo Zamparo e colaboradores já no século XXI, que considera a braçada como um círculo e vai trabalhar com a representação da velocidade da braçada pela frequência de ciclos. Então, eu teria a velocidade vezes a contribuição da braçada. Então, na verdade, a gente está fazendo a eficiência propulsiva da braçada. E a braçada, em média, seria responsável por 90% da propulsão ou da velocidade do centro de massa. Dividido por 2 vezes π, vezes a frequência, vezes a distância entre o centro da mão e o centro do ombro, quando a mão está exatamente abaixo do ombro, ou seja, numa posição de uma tangente paralela entre a mão e o ombro. Vezes 2 dividido por π, vezes 100 também, para ter em termos percentuais. Bom, quais são as dificuldades com esses dois métodos? No método tridimensional, a gente vai ter dificuldade de obtenção da velocidade tridimensional do centro de massa, que eu vou mostrar por que é difícil, e também dificuldade de obtenção da velocidade tridimensional das mãos. Já quando eu vou para o método simplificado, a obtenção da velocidade do centro de massa ou do corpo, ela tem alternativas bem simples. A gente pode considerar a velocidade pura de nado em determinado trajeto sem a contribuição da impulsão na borda como a velocidade do centro de massa. E a obtenção dessa distância entre a mão e o ombro pode ser por aproximação. Por exemplo, em nadadores adultos do sexo masculino, é por volta de 0,52 metros ou 50 centímetros, o que nos permite estimar a eficiência propulsiva. Bom, por que é difícil obter esses dados de velocidade do centro de massa, velocidade das mãos de maneira tridimensional? Primeiro, eu tenho que ter um volume de calibração, ou seja, eu tenho que ter um espaço calibrado. O exemplo que eu vou dar é um volume de calibração de 4,5 por 1,5 por 1,5 metros. Eu tenho que ter, no mínimo, 2 câmeras simultaneamente vendo um dos marcadores do corpo. E aqui o exemplo é com 6 câmeras, 4 embaixo d'água e 2 fora d'água, todas funcionando na mesma base temporal, ou seja, sincronizadas, numa mesma frequência de ciclos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um nadador, ali uma das câmeras embaixo d'água. Então, eu vou ter uma aqui, outra aqui, e 2, uma que está gravando e uma outra. E cada um desses marcadores tem que ser visto por, no mínimo, 2 câmeras ao mesmo tempo. Isso aqui eu posso usar tanto para 2 quanto para 3 dimensões. Se eu botar uma câmera fixa aqui, exatamente paralela ao plano de deslocamento, eu meço a velocidade do corpo apenas no plano, na direção do movimento, que vai ser horizontal, não vai ser tridimensional, mas pode me servir também.
Isso aqui é um exemplo no volume desse volume de calibração, ou seja, cada uma dessas bolinhas está numa distância conhecida do zero, em x, y e z. Isso aqui deve ser colocado onde o nadador vai passar, gravado, para depois informar para o sistema de conversão de 2 para 3 coordenadas, onde é cada lugar no espaço num mesmo quadro. Isso me dá, então, o seguinte: 6 imagens, nasquelas seis câmeras, cada uma funcionando a 60 quadros por segundo. Digamos que eu queira um ciclo inteiro que me dure 2,5 segundos. Isso vai me dar 130 quadros para 6 câmeras. Em cada quadro, eu tenho que marcar onde que está, eu tenho que informar para o computador onde está determinado marcador. Isso, ao fazer isso, esse marcador vai me indicar os componentes inerciais, os parâmetros inerciais do corpo, ou seja, quanto eu tenho no pé, quanto eu tenho na perna de volume, quanto eu tenho na coxa, quanto eu tenho no tronco, quanto eu tenho no pescoço e cabeça, quanto eu tenho no braço, quanto eu tenho no antebraço, quanto eu tenho na mão, para poder localizar depois o centro de massa. A partir disso tudo, o processamento da cinemetria eu vou precisar. Obtenção das imagens, 6 câmeras, no mínimo a 60 Hz, sincronizadas. Eu vou ter que converter essas imagens em AVI. Eu vou ter que fazer o recorte das imagens no espaço calibrado. Eu vou importar essas imagens para um software para reconstrução. Eu vou fazer a inserção dos dados antropométricos, vai me dar os parâmetros inerciais corporais. Vou fazer a digitalização manual dos 54 marcadores do volume de calibração. Vou fazer a digitalização manual, quadro a quadro, em cada uma das imagens, dos marcadores corporais em cada câmera. Vou fazer um processamento matemático, que é a transformada linear direta. Eu vou filtrar, porque nesse processo vai ter erro. E aí sim eu vou conseguir calcular variáveis que eu quero, ou no MATLAB ou no Excel. Ou seja, é um processo muito longo, né? Isso para me dar o quê? A reconstrução tridimensional, e a partir dessa reconstrução tridimensional, eu consigo identificar a velocidade da mão em média nos 3 planos, e aqui esse pontinho, que não é a cicatriz umbilical, mas é o centro de massa de cada um desses corpos. Aqui em cima é uma nadadora, aqui embaixo é um nadador, para eu conseguir verificar qual a velocidade média do centro de massa nos 3 planos. Ou seja, a eficiência propulsiva tridimensional, eu preciso de todo esse processo para ter 2 variáveis, e aí eu estimar a terceira variável, que é a eficiência propulsiva. Já no método simplificado, eu preciso da velocidade e da frequência de ciclos, que são variáveis bem mais simples de serem obtidas. Bom, a partir da explicação dos métodos, eu vou mostrar alguns resultados, não muitos, alguns trabalhos que a gente fez sobre eficiência propulsiva. Esse aqui é do mestrado da Anitta, que é a eficiência da braçada tridimensional e deslocamento da mão em nadadores e nadadoras. Então, para ter uma noção, os nadadores tinham em média 25 nos 50 livres, as nadadoras 29. Aqui a gente tem a velocidade das mãos, eram no 25 metros em máxima intensidade, nos homens 2,68 metros por segundo, nas mulheres 2,37 metros por segundo. Deslocamento horizontal das mãos, ou seja, a distância que a mão percorre da entrada até a saída, meio metro, 55 centímetros para os homens, 61 centímetros para as mulheres, ou seja, as mulheres, mesmo com uma envergadura menor, percorriam uma distância maior, e daqui a pouco a gente vai ver por quê. E deslocamento médio lateral da mão, também os homens tinham um deslocamento maior. Deslocamento vertical não houve, também houve diferença, os homens, por ter uma envergadura maior, eles afundam mais a mão. A partir disso, a gente verificou que tinha relação entre o deslocamento antero-posterior da mão, ou seja, horizontal, e o deslocamento médio-lateral com eficiência propulsiva. Isso quer dizer que
Quanto menor o deslocamento da mão da frente para trás, mais eficiente. E com uma importância menor, mas ainda significativa, o deslocamento médio lateral também é importante para a eficiência propulsiva. Isso vai gerar o seguinte: eficiência propulsiva de homens e mulheres muito parecida, não tinha diferença. Mas a velocidade do centro de massa dos homens muito maior que das mulheres. Bom, se eu levo em consideração esse deslocamento, os homens deslocam menos, porque possivelmente conseguem aplicar mais força na água, mas essa maior aplicação de força ainda não gera uma maior eficiência propulsiva. Ela é similar, por volta ali de 32%, ou seja, é uma eficiência baixa, mas é o que a natação normalmente dá. Um outro exemplo com eficiência propulsiva tridimensional é com nadadores com deficiência física na máxima velocidade aeróbica, ou seja, quando eles estavam nadando numa velocidade de consumo máximo de oxigênio. Então, aqui o que a gente tem? O mesmo desenho, né? Então, o nadador com deficiência, ele passa pelo espaço calibrado, tem 4 câmaras embaixo d'água, 2 fora d'água, e qual é o sistema de coordenadas utilizado. Bom, com nadadores paralímpicos, o ideal é a gente fazer uma análise individualizada, né? Então, aqui a gente tem a frequência de braçada, a distância percorrida por ciclo, de nadadores e nadadoras nas diferentes classes. Aqui a gente tem a variação da velocidade intracíclica e eficiência propulsiva de nadadores e nadadoras. Em relação à eficiência propulsiva, a gente pode ver que, sim, embora pareça que haja uma melhoria da eficiência propulsiva à medida que a classe é superior, ou seja, que ele tem que o nadador tem uma deficiência não tão dura em relação ao seu deslocamento, a gente ainda consegue ver alguns nadadores de classe um pouco mais baixa, também com uma eficiência boa, ou nadadores de uma classe mais alta, numa velocidade mais baixa, também com eficiência boa. E ficou mais claro nas mulheres, né? Então, essa aqui, que é uma S10, tem uma eficiência maior que essa que é S9, eficiência maior que essa que é S5. Essa que é S5 é uma nadadora paralímpica que foi nadadora olímpica, então ela tinha uma base técnica muito maior, ou seja, ela ainda tinha uma capacidade de possivelmente sentir a água e gerar uma eficiência melhor que essa nadadora que era S8. Aqui um exemplo com um método simplificado, ou seja, eu não preciso de 6 câmeras, aqui era apenas uma que media a velocidade em 7,5 metros, e a partir dos dados de imagem, a gente calculava a frequência de ciclo para usar aqui. Então, tinha a velocidade do corpo e a velocidade e a frequência de ciclo. Então, a aplicação prática do modelo simplificado, né, uma chave para treinadores de natação, para ser um parâmetro de avaliação simplificado. O teste era um de 200 metros, eram nadadores que tinham em média 2,4 nos 200. A gente pode ver, então, a cada volta dos 200, em piscina de 25, o que acontece com a eficiência propulsiva. Começa por volta de 40%, cai abaixo de 40% e depois sobe de novo. E é muito similar ao comportamento da distância de ciclo, que vai ser um indicador de eficiência propulsiva também. Aqui a gente tem a velocidade e a frequência de ciclos. Bom, aqui um exemplo da utilização também da frequência, da eficiência propulsiva, mas com a utilização de palmares e de nadadeiras. É um estudo que saiu agora, eu não falei, desculpa. Esse aqui é um estudo do Wellington Feitosa, da tese de doutorado dele. Esse aqui é um estudo que tinha alguns dados. Esse aqui é da dissertação de mestrado do Cristiano Matos, saiu agora esse ano, saiu semana passada. Essa semana saiu. Então, o que eles faziam? Um de 50 em máxima intensidade, sem equipamentos, com nadadeira ou com palmar, e depois sorteado também ou com nadadeira ou com palmar. E método bidimensional, só uma câmera desse lado e sem todas aquelas câmeras embaixo d'água. E eficiência propulsiva do modo simplificado. O que a gente vê aqui? Sem equipamento,
com palmares e com nadadeiras. Eficiência aumenta. Só que ela aumenta de uma maneira artificial. Com nadadeiras, os nadadores, mesmo na máxima intensidade, eles concentram a força de membros em membros inferiores e praticamente passam a mão na água. Como a velocidade aumenta muito, a frequência de ciclo cai, a eficiência propulsiva aumenta. Já com palmares, a eficiência propulsiva aumenta porque a área de aplicação de força na água aumenta, o que gera esse aumento de eficiência propulsiva. E a gente pode ver, paralelo a isso, o tempo propulsivo, que é o tempo em que o nadador fica aplicando, possivelmente, assim, a duração das fases propulsivas ao longo daquela medida, que foram 7,5 metros. E, obviamente, com nadadeiras, eles não concentram mais a força em membros superiores, o tempo propulsivo cai, mesmo que a eficiência seja alta. E aqui é um spoiler, né? É um resultado que a gente, da dissertação de mestrado do Josias, que vai ser apresentado dia 13 de julho, que mede a eficiência propulsiva num teste de 2.000 metros em águas abertas e eficiência propulsiva do mesmo teste de 2.000 metros com nadadores em piscina. E a gente pode ver que o efeito de nadar em águas abertas é muito grande, tem diferença em todos os trechos. Então, aos 60 metros, aos 760, ao 1460, 1960, a eficiência propulsiva é sempre maior, acima de 40% em piscina, e é por volta de 35% em águas abertas. Né? Ou seja, mostrando que águas abertas tem que ser treinado em águas abertas, como desculpa, esqueci o nome dele, apresentou primeiro hoje, acho que Diego também, né? Não era Diego. Peço desculpas, né? Ele falando que os seus atletas treinam muito em águas abertas, e aqui mostra como é importante não treinar só em piscina, mas treinar em águas abertas também. Bom, mas a gente tem que considerar algumas questões. Uma delas é o seguinte: a eficiência propulsiva, quando ela é estimada, ela é da braçada, não é do corpo como um todo. Então, a gente não está levando em consideração o movimento propulsivo de pernas. E aqui é um exemplo das cascatas de reação em relação à energia total, trabalho total, calor, trabalho interno, trabalho externo, potência para deslocar o corpo para frente, arrasto e velocidade ao cubo, que nos geram, então, a eficiência propulsiva. E aqui é o trabalho que fez parte da tese de doutorado do Ricardo Silveira, que ele estima a eficiência propulsiva com método simplificado, mas em 4 situações distintas. Com nado crawl completo, apenas com abraçada, com ajuste individual, que seria estimativa de quanto a pernada realmente contribui na propulsão. Então, ele não usa o 0,90. Nesse triangulinho aqui é individual, cada nadador com o seu valor. E aqui com o 0,90, em 6 velocidades distintas, que era uma velocidade bem lenta, a máxima velocidade. E a gente pode ver que quanto mais baixa for a velocidade, mais distintos são esses valores. Já na máxima velocidade, apenas braço, com ajuste individual e ajuste geral, ele é similar, não faz tanta diferença. Vai fazer diferença na eficiência propulsiva quando a gente coloca a pernada junto. Só que essa diferença aqui de 4% é nadando com e sem perna, mas a gente estimando sempre a eficiência para membros superiores. Como tem 2 métodos mais comuns, a gente fez um estudo para verificar se esses métodos eram similares e se concordavam nas medidas de eficiência propulsiva em 3 diferentes intensidades. Então, a gente tinha nadadores em baixa intensidade, moderada e alta, em 25 metros. Então, a gente media eficiência propulsiva com método simplificado e com método tridimensional. E a gente pode ver que tanto na baixa quanto na moderada, os métodos davam diferentes valores. 47 para 34, 42 para 34, 32 para 33. Na máxima intensidade, eles eram similares. Então, aqui na máxima intensidade,
um diagrama de bando de Altman mostra que realmente eu usar o método tridimensional ou método simplificado, eu vou encontrar valores concordantes. E a questão é, por que o método tridimensional aqui dá valores diferentes? Bom, como o método tridimensional depende da velocidade do centro de massa e da velocidade da mão, os valores acabam sendo similares, porque ao aumentar a velocidade, de maneira aguda, a gente aumenta a frequência. Para aumentar a frequência, a gente aumenta a velocidade da mão. E o aumento do centro de massa se dá proporcional, aumento da velocidade do centro de massa se dá proporcional ao aumento da velocidade da mão. Como é um dividido pelo outro, eu vou encontrar praticamente os mesmos valores em diferentes velocidades, porque tanto esse quanto esse aumentaram de maneira proporcional. Agora, quando eu levo em consideração o método simplificado, eu vou ter um aumento maior de frequência de braçada do que eu tenho de velocidade de nado. Ou seja, a frequência ela não representa exatamente a velocidade da mão, porque eu tenho o tempo fora d'água também. E aí fica lógico que se eu nado em baixa velocidade, a minha eficiência propulsiva é maior. À medida que eu aumento a velocidade, a eficiência propulsiva é menor. Bom, só que toda essa discussão a respeito de eficiência propulsiva levou a um questionamento, né, que foi o trabalho da Ana Laura, o trabalho de TCC do bacharelado, que é o seguinte: o quanto os professores e treinadores de natação conhecem de eficiência propulsiva? E a gente aplicou um questionário online, foi durante a pandemia, com algumas questões fechadas e algumas questões abertas. E a nona questão era muito importante para nós. O que você entende por eficiência propulsiva? A partir de uma revisão, a gente usou o seguinte conceito como o conceito mais próximo do que seria eficiência propulsiva: percentual da força aplicada pelo nadador na água que realmente o leva à frente. E dentre os resultados, a gente tem o seguinte: ao planejar e instruir o desenvolvimento dos treinos e aulas, você aplica o conceito de eficiência propulsiva, 69% dos 109 respondentes disseram que sim. Depois, você mede a eficiência propulsiva de seus alunos, 47% sim. Só que apenas 9%, menos de 10 dos cento e tantos que responderam, trouxeram conceitos considerados certos para eficiência propulsiva. Ou seja, mesmo que a maioria diga que aplica o conceito, está aplicando um conceito errado. Está usando conceitos misturados de eficiência propulsiva, de velocidade, eficiência energética, de técnica, que não são a mesma coisa. Além disso, a metade diz que mede, praticamente a metade, mas não sabe o que mede. Mede outras coisas que não eficiência propulsiva. Isso nos leva, então, à necessidade de trazer esse conceito, possivelmente, mais para a formação, para a graduação. Bom, então, eficiência propulsiva é isso, e vamos para o custo energético. O custo energético possui um componente fisiológico, que é a energia total, e um componente biomecânico, a velocidade. Então, é um parâmetro integrativo entre entre a biomecânica e a fisiologia. E, possivelmente, é o maior determinante de desempenho em provas médias e longas, ou seja, de 800 para cima, o custo energético, vai ser muito importante em águas abertas também, vai ser fundamental. Bom, para a obtenção desses dados, a gente já viu que velocidade pode ser tanto a velocidade do corpo como a tridimensional. Para obter os dados de consumo de oxigênio, aqui a gente tem um exemplo com um método direto, um triatleta, um nadador com amputação de membro superior, um ergoesprômetro portátil pendurado na piscina, então aqui era a dureza, que é quase 80 mil euros pendurados na água, né? Eu quase tinha uma parada cardíaca cada vez que tinha uma coleta de dados, mas isso nos permitia obter o consumo de oxigênio durante o nado, que é importante, mas não é fundamental. Por quê? A energia total vai vir da soma entre o componente aeróbio, do componente anaeróbio lático e do componente anaeróbio alático. O componente aeróbio vem o consumo de oxigênio líquido, que é o do esforço, menos o do repouso. Então, a gente tem que medir em repouso e medir do esforço, em repouso e esforço. Quando eu tenho coleta direta, eu vou ter uma possibilidade, eu vou usar o dado durante
a execução daquele nado. E depois também vou ter processamento com recortes específicos, com filtros para tirar o que não é fisiológico. Mas eu também posso ter uma coleta por retroextrapolação da curva de recuperação. E aí eu não preciso de um ergoespirômetro com o Aquatrainer, que é, desculpa, esse tubo específico, né, que liga a boca e o nariz ao ergoespirômetro. Se eu pegar só o repouso, eu posso fazer com o ergoespirômetro na borda, assim, máximo 5 segundos. O nadador respira, eu tenho a curva de recuperação, e pela curva de recuperação eu posso estimar o consumo de oxigênio do esforço. Eu tenho do repouso antes, eu tenho consumo de oxigênio líquido. Já o componente anaeróbio lático vai vir da taxa da concentração de lactato, que vai ser o lactato pico, o de esforço, menos o repouso, dividido pelo tempo. E essa taxa é multiplicada por uma constante, que para natação é 2,7. Isso vai transformar a taxa de acúmulo de lactato em unidade de consumo de oxigênio. E o componente anaeróbio lático, que vai ser apenas estimado, exceto se a gente fizesse punção muscular em alguns músculos, e, né, biópsia na hora, medisse a concentração de creatina fosfato antes do esforço e depois do esforço, e o nadador ia nadar assim, né? Então, obviamente, a gente não faz isso e estima a partir da massa corporal e de valores fixos de concentração inicial de creatina fosfato, taxa de utilização e massa muscular ativa, também estimada. Então, a gente vai ter a soma desses três componentes, né? A energia total, o VO2, mais a energia que vem da concentração do acúmulo de lactato e a energia da creatina fosfato. Então, aqui é um exemplo com nadadores num teste de 400 metros. Aqui a gente tinha cinemetria 3D, saiu da dissertação de mestrado do Ricardo Correia, coleta direto consumo, lactacidemia, e a gente calculou as contribuições energéticas e custo. Então, o que a gente pode ver aqui? Contribuição anaeróbia alática em quilojoules, em quilowatts, anaeróbia lática em quilojoules e quilowatts, aeróbia em quilojoules e quilowatts. E o custo energético, que é em quilojoule por metro, toda a energia total dividida pela velocidade. Aqui um outro exemplo, um pouco mais aplicado, com a mesma metodologia, mas para comparar o nado crawl e o nado de aproximação de guarda-vidas, que foi dissertação de mestrado de um capitão do Corpo de Bombeiros que trabalhava com treinamento de guarda-vidas. Então, eram 21 guarda-vidas militares, 100 metros de crawl, 100 metros de nado de aproximação. Aqui a gente fez cinemetria bidimensional, ou seja, tinha uma câmera aqui no meio só para pegar passagem, para medir a velocidade de deslocamento. Mas coleta direta de consumo, lactacemia para contribuições energéticas e custo. Aqui a gente tem um exemplo do nado crawl de aproximação, nado de aproximação que o guarda-vidas executa para se aproximar da vítima. Eles estavam sem nadadeira, né? Esse estudo resolveu fazer uma situação mais roots, né? mais raiz. Então ele vai chegar na borda e quando ele não pode fazer virada olímpica, né? Tem que fazer uma virada simples e sai nadando a mesma coisa. Então aqui a gente tem no nado crawl e no nado de aproximação, a cabeça alta. Velocidade 1,09, 0,96. Contribuição anaeróbia lática, 53 kJ, 60 kJ. Percentual de anaeróbio alático, 19%, 18%. E energia total, custo energético, 1,51 kJ para nadar 100 metros de crawl e 1,90 kJ para nadar 100 metros cabeça fora da água. Isso dá indicação de como esses guarda-vidas têm que treinar de maneira específica com a cabeça fora d'água. E também como a gente poderia utilizar isso no treinamento de natação também, se o objetivo for realmente aumentar o custo energético. Com nadadores com deficiência também, é a mesma metodologia, e a gente tem as contribuições, a energia total, masculino, feminino, né, e o custo energético das nadadoras e dos nadadores, e a gente vê aquela praticamente uma relação similar em relação a como as classes atuam sobre o custo energético, né? Então a gente tem alguns
nadadores de classes mais baixas, com um custo energético mais baixo, mas porque eles atingem uma velocidade mais baixa, a velocidade do VO2 máximo. Não porque eles têm menor custo energético, porque na velocidade mais baixa o custo vai dar mais baixo mesmo. E aquele mesmo estudo com palmares e nadadeiras, eficiência propulsiva método simplificado, mas o custo não foi mensurado, ele foi estimado por uma equação que eles encontram na literatura, e a gente vê o seguinte: sem equipamentos, com palmares e com nadadeiras, o custo energético mais alto. Mas a questão aqui é que o custo energético está sendo relacionado à velocidade. E a velocidade com nadadeiras vai ser bem mais alta, sem diferença entre palmares e sem equipamento. Por outro lado, quando a gente vê o índice de coordenação, nas 3 situações, os nadadores ficavam num modelo de captura. Eles não conseguiam aumentar a frequência de braçada de modo a levar para oposição ou sobreposição. E a gente pode relacionar também isso a um outro estudo que a gente tem, que mostra que, para que palmares e nadadeiras realmente gerem uma adaptação que se busca no treinamento de natação, o exercício tem que ser em velocidade máxima ou supramáxima. Não adianta eu ficar nadando em baixa intensidade com nadadeira ou com palmar, que eu não vou causar as alterações que se buscam com esses equipamentos. Bom, tá, mas que relação tem essas duas variáveis? Se a gente pegar desse estudo, e esse resultado a gente não mostra, eu vou explicar por quê. Eficiência propulsiva da braçada e custo energético, em percentual e em quilojoule, a gente tem uma correlação alta e significativa, mas essa correlação é falsa. Por quê? Nas duas equações eu tenho velocidade, eu tenho uma limitação metodológica, o mundo tem uma limitação metodológica para medir tanto o custo, principalmente a eficiência propulsiva. Custo energético faz parte do seu conceito a velocidade, mas a eficiência propulsiva entra no cálculo, a velocidade entra no cálculo da eficiência propulsiva. Como eu estou correlacionando duas variáveis e nas duas equações eu tenho a mesma variável, que é a velocidade, obviamente eu vou encontrar correlação, o que não quer dizer que realmente vai existir essa correlação na realidade entre custo energético e eficiência propulsiva da braçada. Se a gente tivesse metodologia para medir eficiência propulsiva sem a velocidade, aí seria um outro raciocínio em relação à correlação entre essas variáveis. Bom, eu queria agradecer de novo o convite, Guilherme, Francine, né, sempre que me convidarem e eu puder falar, eu gosto muito. Né, eu me entusiasmo falando sobre esse assunto, discutindo esportes aquáticos, e eu fico à disposição para a gente discutir isso. Poxa, Flávio, a gente que agradece, lógico. Como é que eu faço aqui? Eu tiro, calma aí. Quer que eu tire essa apresentação? Tá. Por favor. Vamos lá. Vamos à discussão. É um assunto realmente, acho que apaixonante, complexo, tá certo? Toda vez que a gente vê um artigo com essas equações, a gente fica desesperado. Thiago Barbosa adora colocar umas equações no artigo dele na introdução, né? Vamos lá, vamos às discussões. Eu tenho algumas perguntas aqui. Gabriela, eu queria que você começasse. Você já se deparou com alguns desses artigos? Quem vai, pessoal? Ui, será que eu deixei muito pesado? Não, acho que não. Acho que você explicou bem. Eu vou começar então. Vamos lá, Flávio. Você mostrou aquele estudo que comparou a eficiência de nadar em águas abertas e nadar em piscina. De uma maneira geral, a gente tem a ideia de que pelo fato de você estar nadando numa água que é mais densa, que seu corpo ficaria, em princípio, um pouco mais alto, que isso poderia diminuir resistência frontal e que talvez o nadador pudesse ser mais eficiente. Mas não. Tá, tem duas questões aí. Primeiro, a instabilidade das águas abertas. Essa instabilidade gera a necessidade de adaptação praticamente a cada ciclo daquele movimento. E possivelmente eu não vou conseguir aplicar a mesma força
a cada ciclo que eu consigo em piscina. E uma outra questão que sempre tem que ser levada em consideração é, quando a gente fala em densidade, a gente acaba pensando em flutuação. Só que a densidade do meio, ela é uma variável proporcional tanto ao arrasto de pressão quanto ao arrasto de superfície corporal. Então, por exemplo, embora no mar eu tenha uma flutuação melhor porque o empuxo é maior, tanto o arrasto de pressão quanto o arrasto de superfície corporal também serão maiores. E aí, né, Um fica compensa o outro. uma coisa pela outra. Né? Então, a instabilidade do meio, e ali, né, aquele exemplo, eles fizeram um circuito triangular, e nesse circuito, o lado maior, eles pegaram um vento contrário. Uhum. E nenhum das outras pernas, eles pegaram vento a favor. Então, a instabilidade do meio também ajuda a essas diferenças. Né? Depois a gente tem mais um monte de variáveis, mas eu quis mostrar só a eficiência propulsiva. Perfeito. O pessoal tava com vergonha, Flávio. Tem um montão de pergunta agora aí. Eu vou Vamos pedir lá. para tu ler, porque eu não abri, tá? Tudo bem. Para analisar a cinética off, a O pergunta do atleta Diego. tem que jogar o O VO2 de atleta, pico ou não necessariamente? Tá, entendi. o atleta tem que chegar ao VO2 de pico ou não necessariamente? Não, porque assim, ó, tu vai. Tem três conceitos aí importantes: o VO2 máximo, o VO2 pico e o consumo de oxigênio daquela atividade, tá? O VO2 máximo ele só vai ser atingido mesmo quando eu faço um teste progressivo e aí eu garanto que com o mesmo aumento de intensidade, assim como esteira ou ciclo ergômetro, o consumo de oxigênio não aumenta mais. Isso é o VO2 máximo. O VO2 pico vai ser o máximo valor encontrado num determinado esforço, que não necessariamente vai ser máximo. E o consumo de oxigênio daquele esforço pode ser, eu posso usar o pico ou posso fazer a média daquele esforço como um todo. Por exemplo, a gente tem cálculos de contribuição energética por exemplo, com 90, 92,5% e 95% da velocidade do 400 metros. Em nenhum deles a gente diz que é o consumo de oxigênio de pico daquele esforço, mas a gente não diz que é o consumo máximo, porque a gente não pode dizer que é o consumo máximo. Então, ele sempre vai chegar a um VO2 de pico, que não quer dizer que seja o VO2 máximo. Vai ser o máximo consumo naquele esforço. Ficou claro, Diego? Deixa eu ver se ele escreve. Tá, vamos lá, a gente pode seguir. Sim, tem uma aqui do. Depois volta tem outra do Diego. Vamos para o Felipe Lisboa. Parabéns pela aula, professor Flávio. Fiquei na dúvida de como calcular o L na equação simplificada. Tá, assim, ó, Felipe, parabéns pelo teu trabalho, acompanho direto, né? Para calcular mesmo, eu teria que ter uma câmera frontal e uma câmera lateral para garantir que a mão esteja exatamente embaixo do ombro, ou seja, na mesma coordenada vertical, e a câmera da frente no mesmo quadro me mostrar onde é que está a mão. E aí tem, por trigonometria, eu calculo. Agora, tem um estudo lá da Paula Zamparo, de 2005, 2006, que ela mostra que esse valor em nadadores adultos é entre 0,49 e 0,53. E aí dá para usar 0,52 com nadadores adultos. Se tu fizer um experimento que não vale, tá? É um experimento, digo assim, testar na borda, não dá para escrever sobre isso, que é pegar um nadador e pedir para ele simular a braçada e parar com a mão na altura do ombro. Se tu medir linearmente com uma trena do centro da mão até o ombro, tu vai encontrar mais ou menos isso. Claro que dentro da água tem uma pequena variação, porque nem todas as braçadas são as mesmas. Mas essa variação vai ser na ordem de centímetros e não vai modificar a eficiência propulsiva de maneira tão importante. Ô Flávio, em cima da questão do Felipe, deixa eu ver se Felipe, eu tenho uma dúvida. Tem outras aqui, mas vamos me dar o direito de passar à frente rapidamente. Eu vi que tinha uma que antes de fechar o YouTube, tinha uma que me tinha interessado, que é sobre eficiência propulsiva e economia de movimento. É do Isso é Diego. importante.
Não, isso Não? é importante. Olha só, eficiência propulsiva é uma variável cinética. Eu não levo em consideração a energia. A economia de movimento é o inverso do custo energético. Então, aqueles dados, a segunda parte da aula que eu falei de energia total dividida pela velocidade de nado é o custo. Se eu inverter, se eu colocar 1 dividido pelo custo, eu tenho a economia de movimento. Mas a eficiência propulsiva é uma variável apenas cinética, biomecânica, e a economia e o custo são variáveis integrativas, porque levam em consideração a energia e a velocidade. Então, eficiência propulsiva é um fenômeno e economia de movimento é outro fenômeno, tá? Não são a mesma coisa. Legal. Ô, Flávio, a minha questão seria a seguinte: nessa equação simplificada, hã, o que é colocado basicamente na equação seria a velocidade e a frequência de braçada do nadador. Exato, é isso. Tá, mas a gente tem E aquela medida a fala. gente tem aquela medida tradicional do índice de braçada, que o índice de braçada é o comprimento de braçada vezes a velocidade. Tá, mas olha só, aí tem E um e outro a frequência problema. é o oposto do comprimento. Olha só, Hã. é, em inglês é stroke index. Stroke não quer dizer só braçada, quer dizer nado. Na tradução em português ficou com braçada. Mas se o stroke index, se o índice de nado, é a distância de ciclo vezes a velocidade de nado, não pode ser o índice de braçada, porque ele está levando em consideração tanto a velocidade do corpo como um todo, como a distância percorrida pelo corpo como um todo, que é a distância de ciclo. Então é o índice de nado, não é o índice de braçada. Sim. E o índice de nado, ele dá um indicador geral da adaptação mecânica ou da adequação mecânica àquela velocidade de nado, que é uma coisa. A unidade é metro ao quadrado por segundo, que até para mim é um índice, não teria unidade, É mas é até uma coisa difícil pela entender, né. outra, matematicamente tem que dar isso, né? E metro ao quadrado por segundo, para piorar, é uma unidade de viscosidade, porque é o quanto tempo um fluido vai percorrer determinada área em determinado tempo, né? Então, não pode. Então, o índice de nado é um indicador geral de eficiência e está mais relacionado à economia ou ao custo do que eficiência propulsiva. Tá. É que eu fiquei pensando assim, a frequência abraçada e o comprimento são inversamente proporcionais. Uhum. Numa equação, ela está dividindo, na outra está multiplicando. Tá, mas aí eu não estou levando em consideração a contribuição da braçada Sim. no índice de A pernada, nado, não estou levando. Tem outras questões aí. beleza, beleza. O que me atrai na equação simplificada? É que essas duas variáveis, a frequência e a velocidade, são muito fáceis de serem obtidas. Uhum, Eu não preciso. Com um celular eu faço isso. uhum. Né? E aí eu posso utilizar um parâmetro que é bem aceito, inclusive de maneira longitudinal. Será que o meu nadador está ficando mais eficiente ao longo do tempo? Eu espero E que sim. numa prova em si, como é que é a eficiência dele? Exato. Legal. E eu não preciso de muita coisa. Tem bastante coisa aí, vamos lá. Da Gabriela. Eu acho que é o swim flu que ela quis dizer aí. Eu gostaria de Ah, perguntar se os testes realizados na piscina infinita daria alguma alteração negativa nos resultados. Pergunto isso, pois acredito que facilitaria também com relação às filmagens. assim, tem alguns estudos que mostram que o comportamento das variáveis é similar nas duas situações, em flume ou em piscina, mas não os valores, eles não são exatamente iguais. Assim, se aumenta a velocidade do fluxo, eu vou ter o mesmo comportamento de distância de ciclo, frequência de ciclo, índice de nado, eficiência propulsiva, do que se aumentasse a velocidade de nado. Mas se eu pegar o valor em si dessas variáveis, elas não são iguais, porque as velocidades relativas são diferentes, né? Uma coisa é a velocidade constante do fluxo, e eu nadando num fluxo que é mais turbulento, e a outra coisa é a velocidade do meu corpo num fluxo que é mais laminar. E essas diferentes velocidades, embora a gente. A do corpo ela não vai ser constante. A do corpo varia a cada fase da minha braçada.
E no flume, a velocidade da água é constante, eu vou ter que me adaptar vou ter que adaptar o meu nado àquela nova situação, que não ocorre na piscina, né? Então, ele vale a pena, é evidente que vale a pena, mas eu tenho que levar isso em consideração sempre. E também tem que ter cuidado com flumes muito pequenos, porque o fluxo turbulento acaba sendo maior, né? Uhum. E pode alterar ainda mais os Tá muito resultados perto ali do da fluxo. borda. Não O sei se tu Alessandro, lembra, o lembra lá no de, Japão? o de Tsukuba era pequeno, não era muito grande. É. Mais uma, Flávio. Professor Flávio, a frequência de captação das imagens interfere na determinação da Só um eficiência pouquinho. propulsiva, já que aumenta a velocidade do deslocamento dos membros ativos? Tá, assim, ó, na natação, as velocidades não são muito altas, né? Como o meio é muito denso, a gente não consegue uma velocidade alta como fora d'água. Então, 60 Hz tem sido indicado como tranquilo. Tá? 50 a 60 Hz a gente não perde em informações. Ou seja, se eu for fazer com 60 ou com 120, eu vou ter o mesmo resultado. Só que com 120 eu vou ter muito mais trabalho. Eu vou ter o dobro de Dobro. dados para analisar. Então, numa equação de otimização, é melhor trabalhar com 60 Hz. Obrigado, Legal. Alessandro. Abraço. Acho que a última é do Diego. Ó. Flávio, diante de todos esses fatores abordados, existe algo que dificulta o desempenho em natação de pessoas negras afrodescendentes? Parabéns pela aula. Cultura e acesso. Ó, olha só, se a natação é complexa e tem tanta variável, como é que as pessoas continuam dizendo que a Simplificar tudo densidade pela. É. vai explicar o desempenho? Dá vontade de pegar isso, a pessoa que fala isso, botar Simone Manuel na frente dele, ganhando 100 livros nos Jogos Olímpicos, e assim explica. Não, é muito complexo, a natação é muito complexa para ser limitada a uma variável que lá nos anos 70 os canadenses já mostraram que não tinha influência no desempenho. Né? Eles tentaram fazer todo um procedimento para a seleção de talentos em natação e tinha 2 testes de flutuação. A flutuação horizontal, que tu vê o tempo que o pé chega no solo, e a carga de flutuação, que é grupado colocando peso nas costas, tá? Nenhuma delas teve relação com desempenho. Então, né, não é isso, Diego. Para mim é isso. Para mim o que dificulta o desempenho não é bem essa pergunta, teria que perguntar o que dificulta o acesso. Sim. Seria mais importante o que dificulta o desempenho. Um aluno há pouco tempo, Flávio, me procurou pelo Instagram para poder fazer o trabalho de conclusão de curso dele nesse sentido. E a gente foi conversando e eu estava tentando mostrar isso para ele. O processo é muito complexo, talvez seja algo extremamente mais simples. Não tem acesso ou preferem fazer outros esportes. Em alguns Pode países ser. onde o basquete dá mais dinheiro, o beisebol. Cultura, dinheiro e sociedade. É. Dá tempo para mais uma, Flávio? À vontade. É do Gabriel. Muito boa aula, professor Flávio. Como podemos acessar esse estudo comparativo das Tá. águas abertas? Gabriel, como eu falei, é um spoiler, o Josias, que é um aluno meu de mestrado, vai apresentar a dissertação dele dia 3 de julho, e a gente, semana que vem, vai submeter o artigo. Então, como é spoiler, eu não posso ainda divulgar. Ele primeiro tem que apresentar a dissertação dele, a banca tem que avaliar a dissertação e depois a gente faz essa divulgação, tá? Também, obrigado, Gabriel. O Felipe continuou com a pergunta dele aqui, Flávio. Mas um afastamento maior no plano frontal afetaria? Sim. Aí tu tem que olhar na equação, olha só, onde é que está o L? O L está embaixo, né? Então, um afastamento maior reduziria a eficiência propulsiva. E aí também tem relação com aquele resultado que eu mostrei, que o deslocamento médio lateral também interfere na eficiência propulsiva. E esse deslocamento médio lateral tem muito a ver com a capacidade de gerar força de sustentação ao longo da braçada.
Certo, Felipe? É bom esse assunto, né? Eu fico doente com É. isso. E o mais bacana, Flávio, é transferir isso para a prática, né? Porque apesar de serem equações, discussões teóricas, isso tudo tem a ver com a prática, que é o que é bacana. Sim, sim, o ideal é que a gente consiga formar cada vez mais gente e gente com perguntas boas, né, que não se contentem só replicar, né. Uhum. Flávio, então, muito obrigado aí, de verdade. É Eu que sempre bom agradeço. falar com você, ouvir você falando. E agradeço por ter cedido um pouquinho do seu tempo aqui para o nosso evento, tá bom? E a gente Imagina. vai ficar no seu pé. A gente está tentando marcar um dia para te visitar aí, conhecer o que você faz. Já tem um tempo, mas a gente vai, vai conseguir ir. É porque é Tá muita certo. coisa ao mesmo tempo. Sim, sim, eu vou ficar agora para assistir os trabalhos, Sim, Flávio, obrigado. Um abraço. tá. Valeu. Tchau, um abraço, gente. Tchau.